Olá, você está no Biomedicano, uma plataforma para aprender e testar seus conhecimentos. Sabe, o corpo humano é, sem dúvida, uma das máquinas mais sofisticadas que a gente conhece. Pensa só, é um verdadeiro feito de engenharia, né? Tem sistemas elétricos, mecânicos, de transporte, tudo funcionando numa sincronia perfeita. E é exatamente isso que a gente vai explorar. Vamos tentar desvendar alguns dos segredos por trás dessa engenharia tão impressionante. Bom, então vamos lá. Para começar, toda grande máquina precisa de uma base, uma estrutura sólida, certo? Um chassi. E no nosso corpo, esse chassi é o sistema esquelético. Pois é, o esqueleto de um adulto tem em média 206 ossos, mas o mais maluco é que quando a gente nasce, esse número é bem maior, quase 300. Com o tempo, muitos desses ossos se fundem, sabe? E aí eles formam essa arquitetura que dá todo o suporte e proteção para o resto do corpo. E olha que interessante, essa arquitetura toda é dividida em duas partes principais. De um lado, a gente tem o que chamamos de esqueleto axial. São 80 ossos que formam o nosso eixo central de suporte. Imagina aí, o crânio, a coluna, a caixa torácica, essa é a base. Do outro lado vem o esqueleto apendicular. Esse já tem 126 ossos, inclui os membros e tudo que conecta eles ao eixo. E ele foi projetado basicamente para uma coisa: movimento. Ok, então já vimos a estrutura, a parte mais estática, né? Agora, como essa máquina toda se move? Porque os ossos são a base, mas não se movem sozinhos. A resposta para isso está numa colaboração perfeita, um trabalho em equipe de 3 sistemas. O movimento em si já é uma maravilha da engenharia. Para ele acontecer, a gente precisa basicamente de 3 coisas essenciais. Primeiro, um centro de comando que dá a ordem. Depois, uma fonte de energia que gera força e, por fim, uma estrutura mecânica para executar essa ação. Faz todo sentido, né? E isso se encaixa perfeitamente no nosso corpo. Olha só, o comando vem de onde? Do sistema nervoso, que manda um sinal elétrico. A força, essa é gerada pelo sistema muscular, que se contrai quando recebe esse sinal. E a alavanca? Bom, a alavanca é o nosso sistema esquelético, que todo articulado executa o movimento. É uma sequência, nossa, perfeita. Mas o mais fascinante é que o movimento não é só força bruta, sabe? É quase uma dança super sofisticada. Porque enquanto o músculo que a gente chama de agonista está lá se contraindo para fazer a ação, o músculo oposto a ele, o antagonista, precisa relaxar. E não é relaxar de qualquer jeito, é de forma controlada. É essa coordenação finíssima que permite que a gente tenha movimentos precisos e, ao mesmo tempo, potentes. Beleza. Mas uma máquina tão complexa assim precisa de quê? Combustível, energia, manutenção constante, senão ela para. Então, vamos dar uma olhada agora nos sistemas internos que mantêm tudo isso funcionando a todo vapor. Vamos começar pelo sistema circulatório. Pensa nele como se fosse a rede de logística e transporte do corpo. É um sistema todo fechado, cheio de tubos, que são os nossos vasos sanguíneos, e tudo isso é impulsionado por uma bomba central que não para nunca: o coração. E o que será que essa rede transporta? Basicamente, tudo que é vital. É como se fosse uma super rodovia. Ela entrega nutrientes que vêm da comida, entrega oxigênio e, ao mesmo tempo, faz a coleta do lixo, sabe? O lixo metabólico. Mas não para por aí. Também transporta hormônios, que são tipo mensageiros químicos, distribui o calor para regular nossa temperatura e ainda leva as células de defesa para proteger a máquina toda. Trabalhando coladinho com o sistema circulatório, a gente tem o sistema respiratório. Ele é como se fosse o filtro de ar e o sistema de troca de gases do corpo. A função dele é trazer para dentro o que a gente precisa, o oxigênio, e mandar para fora o que não serve mais, o dióxido de carbono, que é um resíduo do nosso metabolismo. Então, o ponto aqui é o seguinte: esses 2 sistemas são, tipo, inseparáveis. Não tem como um funcionar sem o outro. Um captura o combustível, no caso, o oxigênio, e o outro sai entregando esse combustível para cada célula do corpo. É, com certeza, uma das parcerias mais importantes para a nossa sobrevivência. Bom, e para fechar a nossa análise dessa engenharia, chegamos na peça final, a nossa unidade central de processamento, o nosso computador, e o sistema super sofisticado que protege ele. Esse computador é o sistema nervoso. Ele é o grande maestro da orquestra, sabe? É ele que controla e coordena todos os outros sistemas. E mais, ele recebe e interpreta tudo o que acontece, tanto dentro quanto fora do corpo, e aí gera a resposta certa para cada situação. Agora,
Um centro de comando tão importante assim não podia ficar por aí, desprotegido, né? Claro que não. Ele precisa de uma blindagem de primeira, e é exatamente aí que entram as meninges. São elas, um conjunto de membranas que envolvem e protegem o nosso cérebro e a medula espinhal. A primeira camada dessa blindagem é a dura mater. O nome já dá uma boa dica, né? É a mais dura de todas, a mais externa, a mais resistente. É para pensar nela como se fosse um escudo mesmo, uma proteção robusta contra impactos. Logo abaixo dela, a gente encontra a aracnoide. E o nome também é bem sugestivo, porque a estrutura dela parece uma teia de aranha. Essa teia cria um espaço que é preenchido por um líquido, e esse conjunto todo funciona como um sistema de amortecimento, tipo um airbag, sabe? Absorvendo os choques e protegendo o tecido nervoso ali dentro. E por último, bem coladinha no cérebro e na medula, a gente tem a pia mater. Essa é a camada mais interna e a mais delicada de todas. Ela acompanha cada curvinha, cada sulco do cérebro. No fim das contas, essas três juntas formam um sistema de proteção incrível, com múltiplas camadas, para o nosso centro de comando. A engenharia do nosso corpo é uma coisa fascinante, não é mesmo? Bom, agradecemos muito pela atenção e, para continuar aprendendo sobre isso e muito mais, não se esqueça, acesse a plataforma biomedicando.com.br e teste seus conhecimentos com os quizzes e testes que a gente preparou por lá. Então, fica aí a reflexão para a gente pensar. De tudo isso que a gente conversou, o que mais surpreende na engenharia incrível do corpo humano?